Se você está começando a programar agora, provavelmente você está cometendo esse erro. E não é a linguagem errada, não é não entender a lógica, não é não fazer faculdade, nada disso. É algo bem simples, mas que de verdade atrapalha muito o progresso e o aprendizado da maioria das pessoas que estão começando em programação. Nesse vídeo, eu não só vou te dizer qual é esse erro, mas também como você pode fazer para evitar ele e aprender programação com muito mais leveza. Então se liga que as dicas dessa aula, desse vídeo, podem economizar meses de aprendizado aí para frente para você. Quando eu comecei a programar uns 15 anos atrás, eu me lembro que eu colocava uma pilha assim muito grande em cima de mim mesmo, uma pressão para aprender programação o mais rápido possível. Tipo, encarava como se fosse uma espécie de uma corrida, né? Essa pressão, ela realmente atrapalhava muito. Mas não é esse o maior erro que eu vejo que os iniciantes cometem, mas é uma coisa que eu gostaria de compartilhar porque eu sentia e talvez você aí do outro lado também tenha essa pressão individual de querer aprender muito rápido. O que me atrapalhava muito era aquele pensamento que eu tinha que memorizar tudo, eu tinha que guardar tudo dentro da minha cachola. Então, a partir do momento que eu começava a aprender um conceito, alguma coisa assim, eu ficava ali lendo e relendo e tentando colocar aquele código dentro da minha cabeça, e isso atrapalhava e atrapalhava muito. Então, esse para mim é o maior erro de quem está começando a aprender programação, é achar que precisa decorar tudo para poder se tornar um programador, que tem que colocar todas essas informações que estão aprendendo aqui dentro e que você saiba decora o que precisa ser feito. Aí você pensa, eu tenho que decorar todas as tags do HTML, eu tenho que decorar todas as propriedades do CSS, eu tenho que entender todos os eventos, a sintaxe do JavaScript. Meu amigo, nem começamos a falar de back-end, de linguagem SQL, de banco e tudo mais. Como é que tudo isso vai caber aqui dentro dessa cachola? Aí você começa a entrar em desespero e pensa, não é para mim programação, é coisa de doido, coisa de maluco, só nerd aí, cabeção mesmo, que tem uma memória perfeita, que pode aprender. Isso daí é muito para mim, isso daí é normal a maioria das pessoas que estão começando a aprender programação pensar ou até agir dessa forma. Mas presta atenção, esse aqui é um ponto importante. A programação, ela não foi feita para ser decorada, ela foi feita para ser praticada, testada e até quebrada e refeita. Como assim? Bom, quando você está fazendo um projeto prático, você precisa ver como aquilo funciona na prática. Então você precisa testar, você precisa fazer aquilo dar errado para entender, esse aqui é um erro que acontece quando eu faço isso. Né? Você precisa refazer o código. Você montou ali uma estruturação inicial, depois você fica pensando, como que eu posso melhorar isso? Então é com essa prática que você vai conseguir. Não decorando conceitos, não tentando guardar tudo dentro da cabeça, porque sinceramente nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Na verdade, se você tentar decorar, você vai guardar isso 1 ou 2 dias e dali um pouco você vai esquecer, isso não vai servir para nada. Aí quando você esquece, você começa a pensar, poxa vida, isso aqui não é para mim mesmo, olha, eu já não sei mais como é que fazer esse negócio, o professor fez ali na aula, mas eu já não sei nem mais como é que ele fez, como é que ele seguiu aquele caminho, e aí você começa a se desanimar. Então o problema, entenda que não é você, o problema é o método que você está usando para tentar aprender programação. Deixa eu te dar um exemplo bem simples para você entender esse conceito. Imagine que você está tentando aprender a dirigir, só que você vai tentar aprender a dirigir decorando tudo que você tem ali na autoescola. Então você pensa assim, ó, quando um carro passar à minha esquerda, eu tenho que mexer o meu volante 45 graus para o lado para que eu não bata naquele carro. Se estiver passando uma senhora do lado direito, então eu vou ter que fazer. Imagina que loucura seria você aprender a dirigir decorando tudo. É simplesmente impossível. E a verdade é que quando a gente está dirigindo, você lembra de todas as aulas teóricas que você fez, todo aquele livrinho que você estudou, o teste prático, você lembra de tudo aquilo? Não, dirigir ele é intuitivo. À medida que você dirige, você vai deixando de forma automática no seu cérebro e até ali nos reflexos musculares do seu corpo, né? Mexer o volante, passar a marcha, olhar para o espelho, fazer as coisas que a gente precisa fazer para dirigir realmente de verdade. Então a gente aprende basicamente praticando, às vezes até errando, né? Por exemplo, caindo num buraco, esquecendo de dar uma seta, recebendo uma buzinada ou quem sabe até se envolvendo em um acidente, mas tudo isso é um aprendizado. Programar é mais ou menos assim, a gente não precisa ficar decorando todos os conceitos, tudo aquilo que a gente está aprendendo, a gente precisa principalmente praticar, tentar colocar a mão na massa e fazer um projeto que a gente possa aplicar aquele conceito que a gente está aprendendo. Então você entender o conceito é mais importante do que você decorar aquilo. É você conseguir usar aquilo na prática. Aí conforme você for fazendo seus projetos, você vai acabar errando, acertando, você vai começar a digitar mais vezes aquele tipo de palavra-chave ou coisa que você está usando, então vai ficar guardado na sua cabeça de uma forma natural, quase que instintiva. Então não é sobre lembrar o comando, é sobre você entender como
faz aquilo, é como que você entendesse o sentido daquilo. E por que que esse erro atrapalha tanto? Porque quando você tenta decorar a programação, você entra num espiral bem perigoso. Você começa a achar que programar é muito difícil, você fica travado com erros bobos, você sente que não tá conseguindo avançar, parece que você tá como que travado, e aí você desiste achando que você não tem talento, quando na verdade é só o método que você tá usando que não é eficaz. Então programar é igual academia, você vai conseguir com constância, programando, não é com teoria, não é com aulas teóricas, não é com anotar no caderno, não, você não vai aprender dessa forma, você vai aprender programando de verdade. Beleza, professor Dimitri, show de bola, entendi a ideia, mas como que a gente foge disso? Então, como que na prática a gente resolve esse problema? Então, aqui vai uma lista de coisas que você deve fazer para que você possa mitigar esse erro e não ter mais esse problema na sua vida como programador. Primeiro, aprenda fazendo projetos. Então, à medida que você estuda um conceito, teste isso, por exemplo, no navegador. Você entendeu lá laço de repetição e você viu como o laço de repetição funciona? Tente fazer você gerar um laço de repetição para alguma coisa que você pensa, olha, se eu fizesse esse laço de repetição ia ser legal. Por exemplo, contar de 1 a 1000. Será que eu conseguiria fazer o computador contar de 1 a 1000 de uma vez só, usando um laço de repetição? Pronto, você está tentando uma aplicação prática. Mas mais importante do que isso, tente fazer projetos. Por exemplo, tentar fazer um projetinho de uma mini calculadora, uma landing page, um sitezinho simples. Isso vai fazer com que você tenha que usar o conhecimento que você já tem na prática. E aí a gente entra num outro ponto importante que programação não tem a ver com memorização de comandos ou de sintaxe, mas de conceitos. Então, por exemplo, assim, né, você quer fazer um site, você não precisa ficar decorando todas as tags, todas as referências de CSS com todas as propriedades, você só tem que lembrar o que você precisa. Então, por exemplo, assim, eu me lembro que existe ali umas tags semânticas para a gente usar no cabeçalho na parte de cima de um site. Eu me lembro lá que tinha alguma coisa que era nesse sentido, não sei se era header, nave, alguma coisa assim, talvez não tá claro na tua cabeça. Aí você vai lá, dá uma googlada ou vai no chat GPT da vida, quais são algumas das tags que a gente pode usar de forma semântica na parte de cima de um site. Aí ela vai falar pra você, ó, essa e aquela. Aí você, beleza, aí você vai lá, tenta colocar. E isso vai colocando na sua cabeça, então a tag semântica pro topo de um site é a header, essa aqui eu posso estar utilizando. Então quando você faz isso, você começa a fazer um trabalho como de quebra-cabeça no seu cérebro, não de memorização. Consegue entender mais ou menos o conceito, a diferença? Outra coisa importante é aceitar os erros e também que você precisa pesquisar. Nenhum programador experiente, por mais sênior que ele seja, ele pega assim, ó, e sai digitando que nem um doido, assim, sabendo tudo de cabeça e tal. Que isso, pessoal? Nem eu que tenho mais de 15 anos de experiência faço isso. A gente vai pesquisar, a gente vai ler, a gente vai entrar lá no Stack Overflow, a gente vai no chat GPT, a gente vai no Google, tentar relembrar um conceito, porque é impossível a gente guardar tudo isso na nossa memória. Então isso é bem natural. Só que se você faz isso guiado a um projeto, você vai fazendo isso por etapas. Então, eu quero fazer agora uma partezinha de um chat ali onde vai aparecer o balãozinho dentro do chat. Então eu penso, opa, tem que fazer um balãozinho de chat. O que que eu vou usar ali para aparecer esse balãozinho, né? Que tipo de função, que tipo de comando eu posso... Aí vai, pesquisa, começa a pensar naquilo, e isso vai ajudando você a conseguir usar as engrenagens do seu cérebro para conseguir programar. Então, se você está começando a programar, relaxa, não tenta decorar tudo. Você também não precisa saber tudo. Você só precisa continuar num processo que vai ser para sempre de estudo, um processo contínuo. Eu já ensino programação há muitos anos, só esse canal aqui no YouTube já tem mais de 4 anos, eu tenho mais de 4.000 alunos na área de programação, e sabe qual é a grande diferença daqueles que dão certo no ramo da programação, daqueles que não dão? É simplesmente continuar, é não desistir, é seguir em frente, continuar praticando e principalmente fazer projetos práticos, fazer coisas mão na massa, essa é a grande diferença. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Coloca no seu comentário aí disfarçado, assim, ó, vou continuar praticando. Então, você fala alguma coisa depois, vou continuar praticando. Por exemplo, professor, às vezes não é fácil, mas a partir de agora vou continuar praticando para me dar bem no futuro. Só um exemplo, né? Coloca aí essa frasezinha que eu vou ter certeza que você realmente assistiu esse vídeo até o final. Se você quiser aproveitar, a gente tá com uma promoção especial de Black November com todos os meus treinamentos pela metade do preço. Clica aqui que você vai ser redirecionado para lá e aí você pode realmente aproveitar essa oportunidade para decolar sua carreira na programação. Forte abraço e até a próxima. Valeu!